evitar entrar em áreas de risco em caso de emergências nas cidades aí de picos. Então nós vamos conversar, tá, com o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, focar, né, nas ações humanitárias aí que vem acontecendo. Então vamos conversar com o senhor Edilson Soares, Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros, tá certo? Então, para você que está aí na nossa companhia, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Alô, Coronel, bom dia. Bom dia. Seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral. Obrigado. Comandante, bom dia, João Magalhães aqui nos estúdios. Em relação à situação hoje, né, na região de Picos, como é que está o trabalho, como é que está o planejamento do Corpo de Bombeiros para garantir, obviamente, o socorro às vítimas, né, já que a gente está num momento em que os alertas continuam demandando muita atenção por parte da população e das forças, né, do poder público. Isso, João, bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos na fase do pós-enchente, né? Então agora as forças públicas estão atuando na identificação de riscos, a prefeitura trabalhando em recuperação de ruas, identificação de residências que tragam risco, todo um trabalho social de arrecadação de donativos, inclusive o quartel do Corpo de Bombeiros é um ponto de arrecadação. O Corpo de Bombeiros tem feito esse trabalho junto aos demais órgãos do município, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social, o Exército Brasileiro, através do terceiro BEC, também tem contribuído, PRF. E a gente tem diariamente equipes nas áreas de risco, aí trabalha com orientação, trabalha com apoio à Defesa Civil, a identificação de residências em riscos. A população tem utilizado o nosso número de emergência 193 como um meio mais direto de comunicação. Eles ligam aqui, a gente funciona 24 horas e a gente vai ao local, depois entra em contato com cada órgão conforme a sua competência. Nosso planejamento, devido à permanência de previsões de chuvas, o Corpo de Bombeiros tem ficado a postos de plantão 24 horas para, em caso de necessidade, aí no socorro à população. Na madrugada de segunda-feira foi um cenário bastante desafiador para nossas equipes, onde ruas se transformaram totalmente em rio. O pessoal sobreviveu em cima de muros, de telhados, tivendo animais também precisando de socorro, e nossas equipes adentraram mesmo as águas para retirar esse pessoal. E aí no dia seguinte, já na tarde do dia seguinte, as águas baixaram, não teve mais nenhuma chuva daquela da natureza, só tiveram chuvas mais fracas, e agora está nesse trabalho de recuperação da cidade. Qual é a orientação nesse momento? A população, não só de Picos, né, mas dos demais municípios do entorno, de toda a região que tem essa previsão, inclusive, de novas chuvas nos próximos dias, né? O que o Corpo de Bombeiros tem orientado à população? Nós temos orientado a população a permanecer informada sobre as previsões, não retornar às áreas de risco no momento. Algumas pessoas tiveram apoio de familiares, né, para abrigo, e outras do poder público. Então, até que a situação fique estabilizada, a gente orienta nesse sentido, até que a gente tenha um posicionamento sobre as previsões de que possa ter mais uma tranquilidade para voltar. Destacar que também, apesar desse serviço de orientação, alguns moradores resistem, né, de deixar os seus lares. Mas a prefeitura tem utilizado outros profissionais, também tenta na questão do convencimento e oferecendo um abrigo seguro
para que as famílias fiquem até passar esse período de maior risco de chuvas fortes. Coronel, a cidade de Picos tem uma geografia, né, que acredito que contribuiu um pouco para que os estragos fossem um pouco maior, né? Como o próprio nome da cidade faz referência, é uma cidade que tem muitos morros, né, e que automaticamente em épocas de chuva acabam se transformando muitas vezes em áreas de risco. Como é que está o mapeamento, né, por parte do Corpo de Bombeiros e das outras instituições do poder público para garantir que essas áreas de maior risco de fato não fiquem ocupadas nesse momento, e se há pelo menos uma previsão, né, de, vamos dizer assim, de uma atuação mais planejada, mais coordenada, para ver onde de fato, se vai precisar de fato que famílias sejam de repente retiradas de um local de forma definitiva, já que, como eu disse, o município tem algumas características geográficas que ficou bem evidente que contribuíram, né, para que os estragos das chuvas fossem um pouco maior. Isso é verdade. A ocupação foi ficando desordenada e a gente nota residência muito próximo do rio, muito próximo de córregos. E coincidiu, além de um volume grande de chuva, esse córrego sem condições adequadas para evacuar tamanha quantidade de água. Alguns bueiros estavam entupidos, outros assoreados. Aí tem um mapeamento completo pela Defesa Civil Estadual em que ela identifica todos os em torno do rio, os córregos que vão para o rio, os pontos de obstrução. Já existe esse mapeamento e a prefeitura já iniciou esse trabalho de desobstruir, né, bueiros, de ampliar alguns locais o terreno, cavações nesse sentido para facilitar. Mas não é um trabalho de curto prazo, né? Tem esse primeiro momento, mas para uma mudança mais ampla, realmente precisa de uma estruturação maior. O governador esteve aqui na cidade ontem e ele anunciou que já tem projetos de construção de novas casas para o pessoal que perderam suas casas, tem todo esse projeto, como também orçamento para trabalhar nesse sentido mais amplo. Está totalmente mapeado e é de conhecimento da Defesa Civil as ações necessárias para resolver essa situação. Mas realmente houve uma ocupação bem desordenada que favoreceu essas enchentes. Ok, então o nosso muito obrigado por essas informações, por esse bate-papo. Algo mais, João? Só para finalizar, Magela, queria que o coronel disponibilizasse, né, os números de telefone para que, caso alguém precise entrar em contato, né, com o Corpo de Bombeiros ou de repente a Defesa Civil lá na cidade de Picos, né, assim como também ele comentasse um pouco se ainda há necessidade da questão das doações, enfim, ficasse à vontade para prestar essas informações relacionadas à utilidade pública, né, do município. Tá certo. As doações, elas permanecem, né, o recebimento das doações. O Corpo de Bombeiros aqui de Picos e o de Teresina são pontos de arrecadação, como também a sede da Secretaria de Assistência Social de Picos e de Teresina. Continua essa distribuição, foi feito todo um cadastramento das famílias que precisam. O Corpo de Bombeiro permanece apostos, nosso número de emergência 193, o número da Defesa Civil 199 e é o nosso número, a gente está de prontidão 24 horas para atender a população. Ok, então o nosso muito obrigado ao comandante regional de bombeiros do semiárido, Tenente Coronel Edilson Soares, falando dessa problemática na cidade de Picos. O nosso muito bom dia, uma excelente quarta-feira, comandante. E seja sempre bem-vindo ao nosso Comando Geral e muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço, bom dia. Bom dia, então muito obrigado aí ao Tenente Coronel aí pelas informações.